Olá, cumprimento a todos que estão assistindo essa defesa de dissertação de mestrado vinculada ao Programa de Pós-Graduação em Gestão de Recursos Naturais e Desenvolvimento Local na Amazônia, que se intitula Sistemas Agroflorestais Pecuários, o uso de espécies arbóreas como alternativa para o desenvolvimento local e redesenho da paisagem rural de São Domingos do Araguaia. Eu me chamo Igor Luiz Cunha Fernandes e tive como orientadora a professora doutora Rosana Quaresma Maneschi e como co-orientador o professor doutor Luiz Otávio do Canto Lopes. Bem, eu vou iniciar com uma breve contextualização do tema abordado nessa pesquisa. Alguns estudos já nos mostram que a pecuária bovina é a principal causa do desflorestamento na Amazônia, e o sudeste do Pará é uma das áreas que mais sofreram ao longo dos anos com essa conversão de áreas de floresta em áreas de pastagem. Essa conversão ela tem se mostrado muito prejudicial, pois tem ocasionado severa perda de biodiversidade e mudanças significativas na paisagem local. Nessas áreas de pastagem, nós percebemos uma utilização inadequada dos recursos forrageiros, que tem ocasionado degradação do solo e até mesmo perdas quantitativas e qualitativas na produção. E estas áreas estão abaixo do seu potencial produtivo e possuem margem para melhorias através das mudanças de manejo e até mesmo de difusão de tecnologias ambientais. Entre essas tecnologias, os sistemas agroflorestais têm sido apontados como uma alternativa para a recuperação de áreas degradadas. E as espécies arbóreas, nesse caso, podem compor sistemas pecuários porque normalmente elas possuem um valor nutricional superior às gramíneas comumente usadas em nossa região. O aumento da presença de árvores nas pastagens se mostra uma alternativa interessante, né? Principalmente se essas árvores são de fácil acesso e fácil propagação. Assim, o produtor tem uma facilidade em poder cultivá-las em sua propriedade. E existem já trabalhos publicados que confirmam que as áreas de estudo apresentam as características condizentes com a realidade citada anteriormente, né? Inclusive o interesse dos agricultores em melhorar os seus sistemas produtivos. Isso demonstra para nós que os produtores rurais do Pará já possuem uma certa percepção em querer mudar, né? Buscar uma maior qualidade e produtividade em suas áreas, mas também respeitando os preceitos ambientais, socioeconômicos e também do bem-estar animal. Diante desse contexto apresentado, né, a pesquisa pretende responder a seguinte questão: a introdução de espécies arbóreas em sistemas pecuários pode contribuir para o desenvolvimento local e o redesenho da paisagem rural no sudeste do Pará? E para responder essa pergunta, a pesquisa objetivou gerar modelos de sistemas agroflorestais pecuários que possam contribuir para o redesenho da paisagem rural e o desenvolvimento local no sudeste do Pará. E teve como objetivos específicos selecionar espécie arbórea com potencial para integrar sistemas agroflorestais pecuários e simular modelos que possam ser elegíveis conforme as características biofísicas da localidade. Simular o redesenho da paisagem rural em uma fazenda e um assentamento no município de São Domingos do Araguaia, no caso de adoção de estratégias de incorporação do componente arbóreo na paisagem rural. Produzir fichas agroecológicas que possibilitem apoiar o trabalho da assistência técnica rural no município para adoção de sistemas agroflorestais pecuários e, por fim, elaborar uma nota técnica para subsidiar a assistência técnica e os gestores locais sobre os resultados da pesquisa para contribuir com o desenvolvimento de sistemas de uso da terra mais sustentáveis para o município. Essa pesquisa foi realizada no município de São Domingos do Araguaia, mais especificamente no assentamento Belo Horizonte 1 e na fazenda Cristalina. A primeira etapa, que visou selecionar uma espécie arbórea para integrar o SAF proposto, foi uma ação do subprojeto AM17, esse que estava vinculado ao projeto Biomas. Esse subprojeto foi desenvolvido em 2014 e se manteve ativo até 2019.
Em 2018, nós tivemos acesso às espécies estudadas nele, que uma era introduzida, que era a Gliricidia, e 4 de crescimento espontâneo na região, a mutamba preta, a burdão de velho, a jurema e o mungulu. Através do acesso que tivemos a essa área do experimento, nós podemos obter os dados primários desse estudo. Nessa etapa foram feitas a coleta e análise de solos, onde foram coletadas 10 amostras da área do experimento para análise microbiológica, física e química. Posteriormente, foi feita a avaliação, a coleta e análise das plantas. Avaliou-se o crescimento e a produção da biomassa das plantas em 2 períodos distintos. O primeiro em abril de 2018, que é considerado o período chuvoso, e em setembro de 2018, que é considerado o período seco. Em campo, nós coletamos o material para a posterior análise do tecido vegetal, que era a análise de nitrogênio e fósforo, e também para a obtenção da porcentagem de proteína bruta. Por fim, realizamos a análise estatística através do software SysVar. Na segunda etapa, para a realização da modelagem de sistemas agroflorestais e redesenho da paisagem rural da Fazenda Cristalina e do assentamento Belo Horizonte 1, foram elaborados mapas temáticos através do uso de diversas bases cartográficas. Nesses mapas foram inseridos dados de uso e cobertura do solo disponíveis pelo projeto TerraClass. O projeto TerraClass disponibiliza dados dos anos 2004 a 2014, nos permitindo fazer um panorama de uso e cobertura do solo nestas áreas ao longo de 10 anos. Posteriormente, foram feitas as fichas agroecológicas. Estas sistematizam informações teóricas e práticas indicadas ao desenvolvimento de sistemas agroflorestais pecuários para o município de São Domingos do Araguaia. Elas foram elaboradas em linguagem simples e respeitando os princípios e normas estabelecidas pela legislação brasileira da produção orgânica. Iniciando os resultados, nós temos como primeiro resultado a caracterização da fauna edáfica, ou seja, o resultado da análise microbiológica do solo da área do experimento. Os fungos inoculados no experimento se mostraram adaptados, a variações ambientais na região, e a esporulação ocorreu em todos os tipos de tratamento. Também notou-se que onde tinha os fungos micorrízicos, houve uma inibição da presença dos nematóides, o que demonstra uma tendência. Isso é importante para a gente identificar um potencial no uso dos fungos micorrízicos, inoculados no momento do plantio da muda. Pois como o controle de nematóides é oneroso e é difícil de se fazer, se o produtor tiver a oportunidade de fazer isso no momento do plantio, ele pode ter resultados importantes ao longo do cultivo. Aqui nós temos os resultados das análises dos tecidos vegetais das plantas que foram coletadas a campo em 2018. É importante ressaltar que aqui nós vamos dar ênfase à fração utilizável, que é aquela que realmente o boi consome das plantas. Outra informação importante é que nós observamos a campo que a espécie mungulu, perde suas folhas durante o verão, e assim ela foi descartada, pois não serviria como suplemento alimentar no verão para os bovinos da propriedade dos produtores. Nos resultados nós podemos observar que todas as plantas apresentaram um teor de matéria seca superior ao requerido para os bovinos. Enquanto os bovinos requerem 0,75 toneladas por hectare, as plantas, tanto no período chuvoso quanto no seco, apresentaram um teor que minimamente é o requerido pelos bovinos, com destaque para a mutamba preta, que no verão, no período seco, apresentou o mínimo exigido, de 0,75 a 1,89 toneladas por hectare. Estatisticamente, não foi observada diferença entre os blocos e os tratamentos testados por espécie. A análise não apontou diferença significativa entre os tratamentos, contudo foi observada uma diferença significativa para o período do ano.
A massa seca ela foi sensível ao período do ano em todas as espécies testadas. Há diferença entre o período chuvoso e o período seco, diminuindo a sua produção no período seco do ano. Dando continuidade aos resultados, nós temos aqui o da proteína bruta, né? E nós percebemos que todas as espécies testadas apresentaram um teor de proteína bruta superior ao requerido para bovino. Enquanto os bovinos requerem minimamente de 7,8 a 10% de proteína bruta, todas as espécies se mostraram, né, tanto no período chuvoso quanto seco, com um teor de proteína bruta bem superior a esse requerido pelos bovinos. Estatisticamente, nós podemos destacar que a Jurema apresentou diferença significativa para o período do ano, entre o chuvoso e o seco, isso em todos os tratamentos testados. Na Gloricide, apenas o tratamento testemunha foi sensível ao período do ano. E a Mutamba e o Burdão não apresentaram variação sazonal significativa na fração utilizável da planta. Em relação ao teor de fósforo encontrado nos tecidos vegetais analisados, nós podemos destacar a Glericide e a Mutamba preta como espécies que têm minimamente o teor de fósforo exigido pelos bovinos, né? A Glericide apresentou uma quantidade superior no período seco e a Mutamba preta nos dois períodos. E estatisticamente nós podemos destacar que as espécies Jurema e Mutamba não apresentaram efeito significativo à variação sazonal e que a Glericide e o Burdão, no tratamento testemunha, apresentaram esse efeito significativo. É importante ressaltar que todas as espécies estudadas podem ser utilizadas como suplemento para a dieta dos animais a campo, né? A pastejo, porque todas apresentaram níveis superiores de fósforo em comparação com as gramíneas utilizadas como pasto, né, na nossa região. Partindo para os modelos propostos de sistemas agroflorestais e o redesenho da paisagem rural em São Domingos do Araguaia, a gente pode destacar que todas as espécies avaliadas possuem potencial para integrar sistemas agroflorestais pecuários no município. E o uso dessas espécies vai depender do arranjo escolhido e a finalidade do sistema. Um dos modelos propostos é o de árvores dispersas na pastagem, que, como o nome já diz, as árvores ficam dispersas na pastagem sem um espaçamento prévio, né? Essas árvores podem ser introduzidas ou manejadas, né, se elas já existirem na propriedade. Essas árvores podem ser manejadas de forma a constituir bosquetes, né? Pode ser para proteção de cursos d'água, pode ser para propiciar um melhor conforto térmico animal ou até mesmo para evitar erosão no terreno, no solo da propriedade. Outro modelo proposto é o de cerca viva, onde as árvores vão circundar a propriedade e substituir os mourões mortos pelos mourões vivos, né, plantados. A cerca viva ela pode ser feita com uma espécie apenas ou com várias espécies, dependendo do uso que lhe interesse. A produção dos mapas temáticos a partir do banco de dados institucionais e do TerraClass nos permitiu avaliar, né, o uso do solo tanto da Fazenda Cristalina quanto do assentamento Belo Horizonte 1. E em síntese, ao longo dos 10 anos, observou-se que, mesmo com as variações do uso do solo e da cobertura vegetal das duas áreas, a pastagem sempre apareceu dominante em relação às demais classificações do município de São Domingos do Araguaia. Em relação à avaliação feita das APPs existentes e a prevista em lei pelo Código Florestal, em ambas as áreas não há o respeito a essa legislação, nem no assentamento Belo Horizonte 1, nem na Fazenda Cristalina. Então, indica-se como ação prioritária a recomposição dessas áreas de APP para se manter a biodiversidade funcional e a sustentabilidade produtiva dessas áreas, para posteriormente se faça a reabilitação de pastagens degradadas com os arranjos propostos, né?
de forma a dar prioridade à conectividade entre os fragmentos florestais existentes, né? Uma das indicações é a cerca viva, pois ela pode conectar esses fragmentos existentes dentro da propriedade. Como último resultado desse estudo, foram produzidas as fichas agroecológicas. São 4 fichas que descrevem os modelos indicados e a forma de implantação na propriedade rural conforme as espécies utilizadas. Uma ficha sobre as árvores dispersas na pastagem, outra sobre cercas vivas, outra sobre árvores em faixas na pastagem e a última sobre banco de proteína com árvores forrageiras. Nós esperamos que essas fichas possam auxiliar o técnico em campo e também auxiliar o produtor na implantação desses modelos na sua propriedade. Bem, como considerações finais, podemos colocar que o budão de velho foi considerado a espécie de ocorrência espontânea com melhor adaptação aos cortes, pois apresentou boa produção de forragem durante todo o ano. Recomenda-se também a continuidade da análise de composição química da fração utilizável das plantas avaliadas no experimento. Além do que, percebemos que, apesar das políticas públicas federais existentes e as linhas de crédito específicas que podem auxiliar na reabilitação de áreas degradadas a partir da implantação de sistemas agroflorestais, ainda é necessária uma política pública local que estimule a implantação desses sistemas associada ao trabalho da assistência técnica. Também um plano de desenvolvimento agroflorestal para o município poderia apoiar a reabilitação de áreas degradadas, a integração de fragmentos florestais e auxiliar na manutenção de processos ecológicos essenciais para a manutenção da biodiversidade local e serviços ecossistêmicos. Recomenda-se também realizar a simulação da mudança de paisagem para as áreas de proteção permanente e para a reabilitação das áreas de pastagem degradadas com sistemas agroflorestais pecuários no restante do município. Com isso, eu finalizo essa apresentação da dissertação de mestrado e agradeço a todos.